já que não tem Copa do Brasil semana que vem, tem Copa Sul-Americana. O Renato poderá estar à beirada de campo pela Copa do Brasil, mas pela Sul-Americana, Renato Gaúcho está proibido de estar na beirada de campo. Porque a Conmebol resolveu suspender o técnico Renato Gaúcho por 3 jogos, após a polêmica da não ida do treinador ao jogo contra o Barracas Central pela estreia da Copa Sul-Americana. A Conmebol julgou o Renato Gaúcho e resolveu puni-lo com 3 partidas de suspensão. A suspensão também aconteceu por conta das reclamações do Renato Gaúcho na entrevista coletiva depois da partida contra o Audax Italiano contra a arbitragem, né? O Renato ele reclamou muito da arbitragem naquela partida, por conta principalmente daquele lance em que o JP ele sofre a falta, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Então ele foi expulso após sofrer uma falta. E o Renato reclamou muito na entrevista coletiva desse sentido, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, mas o que de fato pesou para o Renato estar fora da beirada de campo contra o Olímpia do Paraguai na semana que vem em São Januário, também contra o mesmo Olímpia, tá? Amigo torcedor, no Paraguai pelo jogo de volta, e contra o Audax Italiano no Chile, esses 3 jogos foi o fato dele não ter viajado contra o Barracas Central. Então assim, o Renato não viajou, né, com o Vasco para enfrentar o Barracas Central na Argentina, e a Conmebol vai e o retira dos próximos 3 jogos do Vasco. Assim, a Conmebol acho que fez um favor ao Vasco da Gama, a Conmebol fez um favor ao Renato Portaluppi porque ele já não queria viajar e agora a Conmebol o proíbe de viajar nos jogos do Vasco. Acho que o Renato, dentro da casa dele, deve ter ficado até mesmo feliz, né, com essa notícia. O Vasco já explicou anteriormente de que a logística foi muito pesada, explicou inclusive isso a própria Conmebol para tentar não fazer com que o Renato Portaluppi sofresse essa punição, mas a Conmebol não levou a situação em consideração e por isso Renato Portaluppi foi punido pelo órgão. Concorda, cara? É assim, é um absurdo, né, cara? Vamos ser sinceros. Eu não vou ficar triste porque, sinceramente, o Renato nunca quis viajar com o Vasco da Gama para competições da Conmebol, principalmente nessa frase inicial. Só que, pô, é ridículo, cara. Vamos ser sinceros, é ridículo a Conmebol punir o Vasco da Gama, né? Punir o Renato Portaluppi porque ele não viajou. Gente, ano passado o Renato também não viajou com o Fluminense não, tá? Em vários jogos o Renato também não viajava com o Grêmio. Isso nunca aconteceu. Mas agora com o Vasco da Gama, a Conmebol decide punir o Renato Portaluppi. É o que eu falo, cara. O Vasco é de fato um clube gigantesco, né? As coisas no Vasco pesam muito mais. Então, Renato, proibido, amigo torcedor Cruz Maltino, de frequentar jogos do Vasco da Gama pelas próximas 3 partidas na Sul-Americana. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.